Sejam bem-vindos a esta sessão de informação do programa Energy Communities Facility. Portanto, estamos aqui na segunda chamada para este programa, que permite então dar recursos financeiros e capacitação às comunidades de energia. E, portanto, eu sou o Luís Caixinho, sou gestor de projetos da Copérnico, e comigo tenho as minhas colegas também, a Carla Oliveira e Vera Ferreira, que também estaremos a trabalhar e estamos a trabalhar como especialista nacional neste projeto. E sem mais demoras, também entrego aqui a palavra à minha colega Carla, que irá dar início a esta sessão. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que alguns de nós já nos conhecemos da primeira call do Facility. Vamos ver como é que vamos fazer agora esta segunda, que tem algumas diferenças. Bom, nesta sessão nós vamos fazer um enquadramento do projeto, o que é que financia, o que é que não financia, quem se pode candidatar, quem foram os beneficiários do primeiro aviso, ou seja, Portugal teve uma boa adesão na primeira call e teve bastantes candidaturas aprovadas. Como é que se podem candidatar, depois perguntas mais frequentes e depois como pedir ajuda à Copérnico para fazer o resto da candidatura e para submeter a candidatura, etc. Primeiro que tudo, é importante que todas as pessoas que estão nesta sessão fiquem esclarecidas sobre o que é uma comunidade de energia. Para fazer este enquadramento, eu vou pedir à Vera que avance com a explicação mais técnica e mais legal do que é uma comunidade de energia. Obrigada, Carla. De facto, esta definição... Podes passar o slide, Luís, se não te importares. Esta definição é extremamente importante. Porquê? Porque é à luz desta definição que as vossas candidaturas vão ser avaliadas. Estas são as definições, no caso especificamente de Comunidade de Energia Renovável, patente na Diretiva Energias Renováveis 2. O que é que acontece? Alguns de vós, que já poderão ter algum conhecimento da legislação nacional, poderão olhar para esta definição e, comparando-a com a transposição portuguesa, constatar que existem aqui algumas nuances, algumas diferenças. Mas é muito importante sublinhar que, para efeitos dos avisos do Enercom Facility, as definições de comunidade de energia que são avaliadas são sempre à luz das diretivas europeias e não à luz das legislações de cada Estado-membro. E, portanto, as vossas iniciativas, para serem elegíveis, têm de cumprir estes critérios. Portanto, serem uma entidade jurídica, e aqui há liberdade de configuração jurídica, tipicamente falamos de cooperativas, de associações, mas poderão ser eventualmente fundações, até empresas, não é tão comum. Normalmente é a entidade jurídica que enquadra a comunidade de energia tende a ser, na Europa, a cooperativa, mas não é estritamente necessário. Em Portugal, aliás, temos vários exemplos de associações. A participação aberta e voluntária dos seus membros, ou sócios, ou cooperadores. Ao contrário do que acontece em Portugal, a definição europeia estabelece que os projetos executados pela comunidade de energia têm de ser efetivamente controlados pelos seus membros, sócios, acionistas, cooperadores. Em Portugal existe uma nuance em que, por exemplo, os ativos de uma comunidade de energia renovável, os seus projetos podem ser desenvolvidos por terceiras partes, mas, à luz desta definição, apenas a própria comunidade de energia renovável pode controlar os seus projetos ativos, etc. Quem pode ser membro de uma comunidade de energia? Temos aqui um amplo leque de atores, pessoas singulares, evidentemente, portanto, cidadãos, pequenas e médias empresas, autoridades locais. No caso português, tipicamente falamos das autarquias, juntas de freguesia, câmaras municipais. Há aqui também um critério de proximidade, portanto, os membros da comunidade de energia devem estar localizados na proximidade dos projetos
de energia renovável que a própria SER detém e desenvolve. E, finalmente, há aqui uma questão de missão e de propósito. A Comunidade de Energia Renovável tem como principais objetivos proporcionar benefícios ambientais, económicos e sociais, não só aos próprios membros, mas também às localidades onde se insere, e não gerar lucro financeiro. Portanto, estes critérios não são negociáveis. Podes passar, Luís. Obrigada. E o que é que pode fazer uma comunidade de energia renovável? Praticamente tudo no sistema energético. Produzir, consumir, armazenar e vender energia renovável, partilhar energia renovável entre os seus membros, aceder a todos os mercados de energia de forma não discriminatória e uma série de outras atividades relacionadas com as energias renováveis e a transição energética, por exemplo, renovação de edifícios, reabilitação, ações de mitigação da pobreza energética, ações de eficiência energética, capacitação, literacia, portanto, todas as atividades que estejam relacionadas com a transição energética e as energias renováveis, aqui também é muito importante, embora creio que essa não seja uma dificuldade no caso português, mas apenas também para que fique completamente claro, apenas tecnologias renováveis são elegíveis, e portanto, mas a partir daí há um amplo leque de atividades que podem ser executadas por uma comunidade de energia renovável que não se cingem meramente à produção e partilha de eletricidade. Pronto, eu julgo que se não ficarem esclarecidos naturalmente, podem colocar questões. Estão aqui já a perguntar se os autoconsumos coletivos são elegíveis. Não são. Apenas entidades jurídicas são elegíveis. Portanto, já para deixar esta questão sanada à partida, as comunidades de energia renovável também podem executar a atividade de autoconsumo coletivo, portanto, a produção e partilha de energia entre vários pontos de consumo, mas é obrigatório que esteja enquadrado por uma entidade jurídica, para efeitos do programa Enercom Facility. Pronto. Se ainda persistir alguma dúvida, estamos aqui para esclarecer. E agora, se calhar, passava novamente à Carla. Obrigada. Pronto. Foi uma explicação muito sucinta, mas bastante clara, julgo eu. No entanto, no fim da sessão, podemos ainda voltar a estes assuntos se vocês acharem pertinente. Pronto, vamos então agora falar da introdução e do enquadramento deste projeto. Ora bem, o Facility, como nós carinhosamente chamamos, visa apoiar e capacitar 140 comunidades de energia em todos os Estados-membros da União Europeia. Ou seja, isto quer dizer que vamos ter uma concorrência renhida para este financiamento. Pronto. E como é que isso vai acontecer? Eles financiam um montante fixo e o apoio está orientado para a capacitação das comunidades locais, ou seja, para a construção da comunidade de energia localmente, com a produção de energia local e tudo aquilo que a Vera referiu anteriormente referente às comunidades de energia. O financiamento é no valor de 45 mil euros, que será distribuído em duas tranches, uma logo após a assinatura do Grant Agreement ou da Carta de Compromisso e depois o resto no final com a apresentação do plano de negócios. Mas pronto, não me quero adiantar. O que é que vai acontecer? O financiamento vai financiar programas de capacitação, os recursos que são necessários para construir um plano de negócios, tendo em consideração o investimento e os projetos que a comunidade tem para aquele local. Ou seja, tudo aquilo que é os alicerces da comunidade de energia é financiado por este projeto. Não os painéis em si, mas tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos um modelo de negócios robusto, para que a nossa comunidade possa desenvolver-se ao longo do tempo e não ser montada e no prazo de 1 ano, 2 anos, não ter pernas para andar. Portanto, aquilo que nós queremos que aconteça com este financiamento é que as pessoas tenham, que a comunidade, que aquelas comunidades que se candidatarem tenham um suporte robusto para avançar com a sua comunidade.
Então, vamos lá aqui detalhar o que é que o Facility financia. Ou seja, financia os estudos de viabilidade técnica e legal, ou seja, as entidades que se candidatarem, por exemplo, uma cooperativa pode não ter o ramo da energia e será necessário adaptar os seus estatutos e ter um regulamento interno e tudo aquilo que tem da parte legal relativamente a comunidades de energia, ao setor da energia. Portanto, toda essa burocracia, toda essa implementação é financiada, pode ser financiada por estes 45 mil euros. A contratação de recursos humanos para o desenvolvimento do projeto. Depois também temos a obtenção de licenças e permissões para a implementação do projeto e serviços de consultadoria para poderem também fazer a adequação daquilo que seja necessário na entidade legal, de modo a que o ramo da energia e tudo o que se relaciona com a energia esteja espelhado na comunidade. Agora, este slide é muito importante, porque na outra call, apesar de todas as chamadas de atenção que nós fizemos para este slide, ainda houve algumas candidaturas que ficaram de fora porque em algum momento escreveram que iam comprar painéis fotovoltaicos ou outro tipo de equipamento para a produção de energia. Isto não pode ser posto na candidatura porque o projeto não financia a parte de painéis, como é que eu ia dizer, a parte palpável daquilo que vai produzir energia não é financiado. Portanto, a aquisição de painéis fotovoltaicos ou outro equipamento de energia não é financiado. Portanto, se nós pusermos na candidatura que vamos fazer este tipo de aquisição ou que vamos investir nisto, a candidatura fica logo excluída à partida. O financiamento destina-se exclusivamente à elaboração do tal plano de negócios que eu estava a falar, ou seja, daquela estrutura que é necessária que haja para que seja um projeto sustentável ao longo do tempo. Portanto, mais uma vez, a aquisição dos... Posso fazer uma pergunta? Diga. Se é possível sistemas de monitorização da produção, da partilha, inteligência artificial. Nada. Não é permitido comprar qualquer tipo de equipamento. Não. Desenvolvimento da inteligência artificial para a gestão. Para a gestão da produção. Permita-me que eu diga, porque estamos a referir à implementação, essa já é a fase da implementação do projeto. E, de uma forma clara, os 45 mil euros servem para o desenvolvimento do plano de negócios. Ou seja, para criar a base para depois a fase seguinte, que é a implementação do projeto em si. Portanto, poder fazer desenvolvimento de sistemas informáticos para desenvolver o plano de negócios e também dar a base à própria comunidade de energia, isso é possível. Agora, a partir de energia e implementação, já é a fase de implementação propriamente dita, e desculpem a redundância, portanto, não são elegíveis. Obrigado. Posso só tentar clarificar uma coisa? Sim. Agradecíamos só, se não se importassem, que deixássemos as questões para o final, porque é bastante provável também que ao longo da apresentação já vamos respondendo a algumas questões e todas as que persistirem naturalmente depois responderemos no final e caso queiram já colocar no chat para depois respondermos por ordem também estejam completamente à vontade. Caso depois também saiam, até registrem no chat que nós depois iremos responder e ficará na gravação. Ok, então, quem pode concorrer? Como a Vera disse há pouco, podem concorrer entidades legalmente estabelecidas, ou seja, uma cooperativa, uma associação, uma fundação, algum tipo de empresas, uma sociedade, isso tudo é possível todas estas entidades podem ser o chapéu da nossa comunidade de energia. Por exemplo, eu vi há bocado aqui no chat a questão do condomínio. O condomínio não pode ser uma entidade legal elegível para esta situação. O condomínio tem o número de contribuinte, mas não é uma entidade legal desta categoria.
Prontos. O projeto pode também financiar a criação e a adaptação de estatutos, ou seja, tudo aquilo que não pode tudo aquilo que não pode acontecer é não ter a entidade legal para fazer esta comunidade de energia. Ai, tanta pergunta. Ok, agora. Quem pode concorrer, vamos continuar aqui neste campo. A comunidade de energia tem que estar em conformidade com as diretivas europeias, como referiu a Vera naquele slide, onde constam as definições da comunidade de energia. As atividades que podem praticar têm a produção, mobilidade elétrica, eficiência energética. Os membros da cooperativa podem ser cidadãos, pequenas e médias empresas e as entidades locais, autoridades locais. A participação aberta, voluntária e inclusiva, toda a gente pode participar na comunidade de energia, ao contrário do autoconsumo, que as pessoas podem ser escolhidas, nesta situação não. A adesão tem que ser aberta a todos. O modelo de governança tem a ver com o controle da entidade. Quem faz o controle e quem tem o modelo de governança são os membros dessa entidade, ou seja, o cidadão, a pequena e média empresa e, eventualmente, as autarquias que possam ser também parceiras neste projeto. O principal propósito é não gerar lucro e sim benefício aos seus membros, mas este não gerar lucro não quer dizer que a entidade e a comunidade de energia não seja sustentável economicamente, que é isso que nós vamos tentar fazer com este plano de negócios, é mostrar que aquilo que nós vamos construir é viável financeiramente. E esses benefícios têm que reverter a favor dos membros da comunidade de energia, com as várias atividades que possam desenvolver, sempre dirigida aos membros. Bem, mas podes passar. Neste programa de capacitação, nós temos aqui algumas coisas que a comunidade de energia tem que fazer. Tem que responder aos questionários de monitorização do projeto e tem que fazer o programa de formação que é oferecido, por assim dizer, pela Enercon Facility. É um programa que é feito online, tem a duração de 8 horas e pode ser feito ao ritmo de cada um. Ou seja, vocês podem entrar e sair da formação e fazer os passos que queiram e os módulos que queiram ao vosso ritmo, tendo em consideração um determinado tempo, que eu julgo que são 6 meses. Portanto, durante aqueles 6 meses, vocês podem fazer a formação ao vosso ritmo. Há uma pessoa da comunidade de energia que tem que fazer e acabar a formação, mas não há impedimento de nenhum de outras pessoas que estejam na comunidade de energia façam também a formação. Okay? Toda a gente pode fazer a formação, mas a pessoa que assina e que se candidata com a entidade legal tem que fazer essa formação até ao fim, para poder depois ser avaliada e ter o restante do montante que será distribuído, que é a segunda tranche. Ora bem, no primeiro aviso houveram 73 comunidades de energia a serem beneficiadas com este valor em 23 países. 7 candidaturas portuguesas foram aprovadas e estão a fazer neste momento o seu percurso na formação do Facility. Portanto, eu acho que nós tivemos uns resultados excelentes. 7 projetos aprovados, foi um trabalho muito bom. E, entretanto, aquilo que nós queremos vos dizer é que a vossa, pode ser a próxima a ser financiada com este valor. O Luís agora vai explicar em mais detalhe como funciona então esta segunda call. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado pelo enquadramento. E agora, tendo explicado quem pode concorrer e
facto de mostrar que é possível nas de energia em Portugal concorrerem e terem acesso a este financiamento e realmente foi um resultado que foi muito positivo em termos de Portugal e que pretendemos que assim continue na segunda call que urge responder à questão quando é que eu posso concorrer e como é que eu posso submeter a candidatura do meu projeto de comunidades de energia. Então, aquilo que nós podemos dizer é, a boa notícia é que as candidaturas já estão abertas, a partir deste, vocês já podem submeter a vossa candidatura a financiamento. Esta candidatura abriu no dia 5 de maio, portanto, e estará aberta até dia 5 de julho, portanto, estará aberta aqui 2 meses. Será aqui um tempo mais curto em comparação à primeira call, mas de facto com todos os documentos e recursos de informação sobre este programa já estão disponíveis no site do Energy Communities Facility. É previsto que nesta segunda call sejam financiadas 71 comunidades de energia de todos os Estados-membros da União Europeia, mais cinco países. Portanto, tal como a Carla referiu, efetivamente existe aqui uma competição bastante alargada e bastantes candidaturas, tendo em conta que a primeira call teve 690 candidaturas. E estas candidaturas são preenchidas no website, então no site do projeto, que é o Energy Communities Facility, que nós deixamos aqui o link depois para vocês acederem e nós depois enviaremos, logicamente, no e-mail de seguimento a esta sessão. Portanto, passando a isso, como é que submetemos uma candidatura em 4 passos? Dentro do site do Energy Communities Facility, antes de começarmos com a submissão propriamente dita, é importante referir que toda a candidatura e todas as respostas que vocês vão responder no âmbito desta candidatura e na submissão desta candidatura tem que ser feita em inglês. E nós fazemos este realce a negrito porque se houver alguma secção que vocês respondam em português, a vossa candidatura é automaticamente excluída. Portanto, vocês ficam logo inelegíveis e, portanto, não serão vistas. E isto depois pode prejudicar, obviamente, terem feito uma boa candidatura e depois, devido a este SAI, a vossa candidatura não é aprovada. A única exceção, como vocês vão poder ver mais à frente, de, que podem ter a língua portuguesa são os documentos de evidência da vossa entidade legal, quer seja, pois, os estatutos, a certidão permanente ou outro documento semelhante de prova. Esse é o único que pode ser em português, o resto tem que ser em inglês. Portanto, tendo em conta esse aspecto, o primeiro passo é efetivamente vocês registarem-se no site e colocarem um e-mail, o nome da comunidade, do projeto, e vocês criam uma conta no site do Facility. Para quem já submeteu uma candidatura na primeira call, pode ser exatamente a mesma, podem usar exatamente as mesmas credenciais para fazer uma nova candidatura. Só não podem é fazer, logicamente, mais do que uma candidatura. E com isso vocês iniciarão um processo de elaboração da candidatura, que começa pela verificação da legibilidade. Ou seja, aqui vão haver 8 perguntas que vão confirmar aquilo que as minhas colegas Vera e Carla referiram já na apresentação. Ou seja, se a vossa comunidade, a vossa entidade legal já existe, se cumpre as definições das comunidades de energia renovável e comunidade de cidadãos em Portugal da definição europeia, portanto, mais uma vez, a definição RED 2, tal como nós começamos esta apresentação, se está num país que faz parte do programa e se vocês vão ou já desenvolvem atividades relacionadas com a energia renovável. Estas 8 perguntas estão disponíveis no guia dos candidatos, portanto, nas páginas 10 e 12, que já está disponível no site, e nós deixamos aqui o link para vocês consultarem e confirmarem. Este documento, este formulário tem como objetivo verificar logo se o vosso projeto é elegível ou não e não vos obrigar a terem que fazer responder todo o formulário para depois chegarem à conclusão que o vosso projeto não é elegível. E vocês só podem avançar se as 8 respostas forem respondidas com sim. Caso contrário, o site identifica logo que não é elegível e vocês não podem prosseguir com a vossa candidatura. Passado esse formulário de elegibilidade,
Vocês então passa-se aqui para o preenchimento e para as respostas das candidaturas que vão dar o conteúdo para a equipa de avaliadores do Facility, que é independente e é exterior aos especialistas nacionais, avaliar. E é aqui que vocês vão dar, vão dar todos os elementos que permitem então eh, dar valor à vossa candidatura e então depois à pontuação que eu já vou referir mais à frente. Aqui deixo uma captura, ou deixo aqui uma imagem de como é que é o formulário da candidatura, com 4 secções, que também já vou explicar mais à frente, e todas estas perguntas podem já ser consultadas também no guia para os candidatos, ou seja, vocês já vão poder ver as perguntas antecipadamente e preparar essas respostas e poderem também preparar o melhor possível essa candidatura. Aquilo que eu também posso dizer é que esta candidatura não precisa ser preenchida de uma só vez, ela pode ser preenchida e vocês vão gravando até decidirem submeter a candidatura. Deixamos aqui o link para acesso a este guia. Vocês depois podem ler quando na apresentação que depois enviaremos de seguida a esta apresentação. Com isto, vou dar só um breve enquadramento de cada uma das secções, sendo que a primeira identifica ou pede-vos para vos identificar a comunidade de energia e a pessoa de contacto desta candidatura. Aqui vocês vão identificar o nome, vão identificar a localização onde é que ela está situada, em que país, em que região, de uma forma muito sucinta, e depois a própria pessoa que vai submeter a candidatura e incluir o seu papel. A segunda secção tem como objetivo vocês descreverem comunidade de energia, ou seja, vocês descreverem a vossa associação, a vossa cooperativa, que, voltamos a referir, não tem já necessariamente ser uma comunidade de energia propriamente dita, pode ser uma associação, uma cooperativa que quer ser uma comunidade de energia e depois vai adaptar os seus estatutos para o ser, portanto, vai desenvolver as primeiras atividades na comunidade de energia, e é aquilo que o projeto identifica como uma comunidade de energia emergente, portanto, está a começar o primeiro projeto, e esta secção tem como objetivo, então, identificá-la e também descrever o seu modelo de governança, como é que são feitas as tomadas de decisões na comunidade de energia, como é que é feita a gestão dia a dia da comunidade. E depois também vai ser pedido para que vocês identifiquem as pessoas que vão trabalhar na comunidade de energia e no plano de negócios. Ou seja, ajuda e dá pontuação e dá força à vossa candidatura se vocês identificarem logo quem são as pessoas que vão trabalhar, qual é que é a sua função dentro nesta equipa e qual é que é a sua experiência. Isto, e foi algo que também foi transmitido entre estas duas calls, é que realmente isto dá-vos mais clareza e permite também quem vai avaliar o vosso projeto saber exatamente de onde é que vocês partem e para onde é que o objetivo da comunidade de energia. A terceira secção acaba por ser aquela que tem uma maior pontuação e é a mais importante. Porquê? Porque é aqui que vocês vão descrever o projeto que vocês pretendem obter o financiamento do Facility. É aqui que vocês vão descrever exatamente o seu objetivo, qual é que é a atividade, e tal como a Vera referiu no início desta apresentação, uma comunidade de energia pode desenvolver várias atividades que não sejam só a produção e partilha de eletricidade, pode fazer também mobilidade, eficiência energética, literacia, portanto, vocês aqui podem identificar. Podem também dizer a quem é quantas pessoas vão fazer parte, e não precisam de ser já necessariamente as de agora, mas sim num prazo de 5 a 10 anos, e quais são os benefícios económicos e sociais que vão proporcionar aos vossos membros. Depois, para cada atividade, é pedido que vocês identifiquem a informação técnica e legal, ou seja, vocês identifiquem qual é que é, no caso da produção, a título de exemplo, a fonte de energia renovável, a potência instalada, ahm, onde é que vai ser implementada, a quantas pessoas vocês vão chegar, e depois uma parte importante é também quem é que vão envolver, quais são os grupos dentro da comunidade de energia que vão envolver, e nós, como já referimos, a comunidade de energia pretende ser abrangente e inclusiva, portanto, é aqui que vocês também explicam como é que, quais são os grupos
de pessoas e interessados que vocês querem abordar, como é que vão abordar, e quais são as suas necessidades. Esta parte também é importante. Depois, é aqui que também vocês vão explicar então o que é que vocês vão usar para os 45 mil euros do Facility. E mais uma vez voltamos a ser muito assertivos. Vocês não podem colocar aqui que é para a compra de painéis e de fontes de energia renovável, ao prejuízo de vocês ficarem logo com a candidatura não elegível. Aqui é que vocês identificam quais são as necessidades da construção do plano de negócios e depois, na fase de implementação, vai haver uma pergunta sobre a implementação, qual é que poderão ser as fontes de financiamento que vocês vão complementar. Depois temos a sessão número 4, que é então aqui o impacto que vocês esperam criar na comunidade. Ou seja, quando existe superávit, ou seja, os vossos benefícios superam os custos, quais são as estratégias de reinvestimento dos benefícios económicos e sociais? Ou seja, de que formas é que vocês voltam a reinvestir na comunidade e que outras atividades vocês podem voltar a reinvestir? E a parte da inclusão social. Esta parte também, aqui vocês explicam exatamente que como é que vocês vão incluir todos os grupos da comunidade de energia, inclusive os grupos mais vulneráveis, e de que forma é que vocês pretendem incluir. Ou seja, esta parte é importante porque vocês aqui vão conseguir demonstrar aos avaliadores como é que pretendem então chegar a todas as pessoas dentro da comunidade. Por fim, temos a submissão dos documentos legais, e aqui voltamos a referir que tem que submeter um documento oficial que comprove a validade da entidade legal, quer seja os estatutos, quer seja a certidão permanente, no caso das cooperativas e associações, ou então um documento semelhante, como a declaração de não dívida à autoridade tributária, ou outro semelhante. Depois, e é importante voltar a referir que este documento pode ser em português. É a única exceção aqui que permite que o documento seja em português. Depois, a carta de compromisso tem que submeter a carta de compromisso da comunidade de energia para um compromisso que vocês vão preencher aos questionários de avaliação e monitorização. Vai acontecer após a submissão do plano de negócios e depois na própria participação do programa de formação e capacitação do Facility, que vocês vão ter que fazer ao mesmo tempo que desenvolvem o plano de negócios, se a vossa candidatura for aprovada e financiada. E aqui fazemos também um ponto muito importante, que este formato, a carta que vocês vão usar para submissão, só pode ser aquela que está disponibilizada pela equipe, pelo Facility, portanto, a que está no modelo disponibilizado pelo Facility e que não pode ser alterada. Vocês não podem alterar o que está escrito na carta e não podem usar outro modelo. Se vocês fizerem isso, a vossa candidatura também fica automaticamente excluída. Portanto, é logo para vocês terem essa atenção logo à partida que não podem usar. Nós depois, ela está no guia dos candidatos. Nós também podemos dar posteriormente esse modelo ou fazer essa menção para que vocês não tenham atenção a essa carta. Em termos da calendarização, nós temos aqui então o prazo. O que vai acontecer aqui é que até 5 de julho podem apresentar as candidaturas. Depois tem aqui a fase de avaliação que vai ocorrer entre julho e outubro de 2026. Portanto, vai haver aqui 2, 3 meses de avaliação. E no final de outubro é expectável que vocês tenham aqui a lista final dos beneficiários. Ou seja, vocês já saberão quais são, se vocês tiveram a vossa candidatura aprovada ou não. Depois disso, tem 2 meses no máximo para assinar o acordo de financiamento, em qual depois vocês serão contactados pela equipa do Facility. Depois, quando vocês assinarem e remeterem ao consórcio do Facility, têm 6 meses para desenvolver este plano de negócios e assistir ao programa de formação e capacitação. Depois desses 6 meses, vocês têm que submeter, mais uma vez, com o certificado de frequência da formação, tal como a Carla referiu, que depois este plano de negócios vai ser validado, ou eventualmente posto a melhoria, e depois de ter sido validado, depois vão passar 6 meses em que depois o Facility vai-vos enviar questionários de monitorização para verificar o impacto e fazer um acompanhamento do projeto. Em termos de avaliação das candidaturas, de uma forma muito breve, eh, vou fazer aqui então esta explicação. Quando vocês submeterem as candidaturas,
elas vão ser avaliadas por uma equipa de avaliadores independentes, portanto, uma equipa exterior aos parceiros do consórcio do Facility. É importante referir que é, é muito provável, se não quase certo, que a equipa de avaliadores ou quem for avaliar a vossa candidatura não seja português e que possa não conhecer na totalidade a realidade portuguesa. E, portanto, aquilo que nós recomendamos e aconselhamos que vocês façam é tentar se pôr no máximo nos pés de quem está a avaliar, possa não conhecer o contexto e, portanto, dar esse contexto também nas próprias questões, nas respostas que vocês forem dar às questões, mantendo também, dentro do possível, a objetividade e clareza também na resposta, porque isso permite-vos também dar a conhecer quem estiver do outro lado. Ahm, essa base. Portanto, a primeira fase vai servir para confirmar a elegibilidade da candidatura, portanto, verificar se efetivamente se a vossa comunidade de energia é elegível, e depois vai haver então a fase de avaliar o conteúdo e dar a pontuação das candidaturas que está como base nestas secções que estão aqui e que já referi de alguma forma, aqui em cada uma das secções, sendo que existe o mínimo para passar de 15 pontos, que será somente, obviamente, das quatro secções, mas cada secção também tem um mínimo para passar, ou seja, existe um mínimo também que vocês têm que conseguir em termos de avaliação e de pontuação para cada um das secções. Portanto, e é aqui que vocês têm que balizar e tentar apostar ao máximo em todas elas, porque mesmo que vocês apostem numa secção a mais, vocês arriscam-se a ser excluídos porque não conseguiram uma pontuação máxima ou uma boa pontuação nas outras secções. Só dar aqui a nota da principal alteração da primeira qual para a segunda é este ponto 2.1 que refere o caráter pioneiro do contexto local. Ou seja, na primeira fase falou-se ou discutiu-se a inovação, que pelo seu termo também pode ser muito abrangente, não é? Nós todos temos um contexto diferente, ou uma interpretação diferente da inovação. E aqui foi alterado para o pioneiro no contexto local. O que é que isto significa? Se vocês estão a criar uma comunidade de energia num local ou na vossa cidade, no vosso bairro, que é a primeira, vocês já estão a ser pioneiros, porque vocês já estão, o conceito em si é inovador e vocês estão a criar na vossa bairro e na vossa aldeia e, portanto, só aí já estão a ser pioneiros. E isto leva, e vocês podem fazer valer disso quando vocês forem responder a esta questão. Portanto, só para dar essa nota. Mas para falar também das questões mais recorrentes e que vocês podem evitar agora para a segunda call, vou passar aqui a palavra à minha colega Vera Ferreira, que vai fazer. Obrigada, Luís. De facto, vocês partem aqui com a vantagem de saberem quais foram os erros mais cometidos na primeira fase e, portanto, conseguem assegurar que não os vão repetir. Luís, se não te importares. Então, o primeiro dos erros, e por isso é que nós fizemos questão de enfatizar logo no início da apresentação, prendia-se exatamente com o não cumprimento das definições europeias, e reitero, europeias, de comunidade de energia renovável ou comunidade de cidadãos para a energia. Portanto, é mesmo muito importante que todas as iniciativas se enquadrem nestas definições, ainda que, e repito, as legislações nacionais possam ser diferentes, porque o que aconteceu foi que cada Estado-membro teve discricionariedade para transpor a legislação europeia para o seu ordenamento jurídico nacional e, com isso, foram introduzidas algumas nuances, mas de facto aqui a definição, até para garantir um princípio de igualdade e de comparabilidade entre iniciativas, adotam-se sempre as definições europeias. O que também aconteceu foi que, e o Luís estava a referir isto, prova insuficiente ou inválida da entidade legal. Portanto, como já foi explicado, um dos documentos a submeter com a candidatura é a prova de que existe uma entidade jurídica a enquadrar a comunidade de energia. E todos os documentos que são válidos para este efeito estão nas orientações para os candidatos, que já vou falar mais à frente, e que podem ser encontradas no site do projeto. Por exemplo, o que é que aconteceu na primeira fase? Algumas candidaturas submeteram os estatutos, mas sem um selo oficial. Ora,
Os estatutos podem ser definidos antes da própria entidade jurídica estar constituída e formalizada. E, portanto, é necessário que haja uma certificação, tal como está aqui o Rui a dizer, um carimbo ou validação oficial. Exatamente. Em terceiro lugar, candidatura preenchida na língua materna. As candidaturas têm de ser submetidas na totalidade em inglês, precisamente para garantir que os avaliadores conseguem interpretar tudo o que é explicitado. No entanto, é possível redigirem as vossas candidaturas em português e utilizarem ferramentas automáticas de tradução. Isto não está vedado, sem prejuízo, naturalmente, que a candidatura seja redigida pelos membros da comunidade de energia, que seja uma candidatura naturalmente original e não gerada por inteligência artificial. Aqui o que estamos a dizer é que podem ser usadas ferramentas automáticas para a tradução, não para a elaboração de raiz da candidatura. Outra questão prende-se com a utilização dos modelos, dos templates disponibilizados no site do projeto. Eles têm que ser utilizados escrupulosamente. Por exemplo, outro dos documentos que tem que ser submetido é uma carta de compromisso. Tem que ser assinada pelo representante da entidade jurídica. E, portanto, este template é providenciado pelo projeto e tem de ser utilizado. Não se pode utilizar outro tipo de documento, ok? Este aspecto também já foi referido logo no início pela Carla, fazer menção à utilização do financiamento para além do âmbito contemplado pelo projeto. Por exemplo, infraestrutura, equipamentos, tudo o que esteja relacionado com a fase de implementação do projeto. O financiamento serve apenas para despesas associadas à elaboração do plano de negócios. Em sexto lugar, a descrição do projeto pouco clara. Aquilo que aconteceu várias vezes é que foi facultada muita informação, mas não necessariamente de forma clara e concisa. É importante que os avaliadores cheguem ao final da leitura e análise da vossa candidatura e percebam exatamente, do princípio ao fim, qual é o vosso plano, ok? Qual é o projeto que pretendem implementar, quais são os vossos objetivos. Portanto, tem que haver uma coerência. Não basta ter muita informação, por exemplo, e vimos aquelas secções que o Luís apresentou. Tem que haver algum equilíbrio entre secções. Não basta que uma esteja extremamente completa e as outras não. Ou seja, tem que haver uma coerência, um equilíbrio entre secções e, sobretudo, que seja inteligível o vosso projeto. Em sétimo lugar, e aqui temos precisamente o ponto oposto, que é não fornecer informação suficiente no formulário de candidatura. Entendeu-se, a equipa europeia entendeu que talvez na primeira fase nem todos os campos do formulário de candidatura fossem suficientemente específicos. Então o que aconteceu é que este ano o formulário foi ligeiramente alterado, okay? As perguntas são mais concretas, são mais direcionadas para garantir também respostas mais concisas e claras. E ainda assim há um exemplo de template anotado que podem consultar com explicações mais detalhadas sobre cada campo e sobre o que é pretendido em cada campo, ok? Portanto, vocês têm todos esses elementos que podem consultar. Caso não percebam exatamente o que é que deve constar de um campo específico, essa explicação é providenciada pela coordenação. E se ainda assim continuar a não ser totalmente claro o que é pretendido, aí podem consultar os especialistas nacionais, no caso a Copérnico, para vos tentar ajudar a compreender. Outra lacuna que foi identificada nas candidaturas da primeira fase que não foram aprovadas é que não existia uma relação clara entre as necessidades da comunidade, as ações propostas pela comunidade de energia e os impactos esperados. Ou seja, vocês na vossa candidatura e depois também no plano de negócios em si, têm de fazer um diagnóstico comunitário. E este diagnóstico comunitário está relacionado com a comunidade local e com o território, não estritamente com a comunidade de energia renovável. E é importante que vocês, enquanto comunidade de energia, consigam dizer para quais destas necessidades identificadas é que podem ou não contribuir e porquê, e fundamentar. Ou seja, portanto, não podem fazer um diagnóstico e depois desligar a vossa atuação e o vosso plano
desse diagnóstico. Mais uma vez, tem que haver aqui uma coerência. Não demonstrar as características inovadoras. Ou seja, é importante, e nós estamos num contexto emergente, no que diz respeito às comunidades de energia, sublinhar o que é que no vosso projeto é inovador, quer eventualmente do ponto de vista tecnológico, mas sobretudo do ponto de vista social e até do ponto de vista da aplicação do próprio conceito e das tipologias de comunidades de energia renovável. Aqui, quando se fala de inovador, não tem que se pensar necessariamente em algo totalmente original, complexo, arrojado, sofisticado, nada disso. Até porque em Portugal a maioria destas iniciativas vão ser inovadoras pelo simples facto de existirem. Portanto, aquilo que serve aqui para provar o caráter inovador das vossas iniciativas é, por exemplo, vocês dizerem: somos a primeira no nosso território. Ou então, se não forem a primeira, mas muito provavelmente serão, somos a primeira com estas características. Portanto, ou seja, porque aqui trata-se mesmo de inovação social. Vocês estão a experimentar um conceito e uma tipologia que em Portugal é bastante nova e isso tem que ser devidamente enfatizado. E depois também este último ponto, que vai um bocadinho ao encontro ali dos pontos 6 e 7, respostas longas mas pouco objetivas. É mesmo valorizada a concisão, a resposta clara, direta, às perguntas que são colocadas. E é mesmo às perguntas que são colocadas, ok? Não vale a pena introduzir elementos que não constam do template, porque as vossas candidaturas não vão ser valorizadas por causa disso, ok? Pelo contrário, se houver um desvio do índice da estrutura, a vossa candidatura não vai ser considerada. Portanto, tudo tem que ser seguido escrupulosamente e as respostas devem mesmo ser direcionadas. E nós também já temos aqui algumas das perguntas mais frequentes, perguntas que foram surgindo ao longo deste processo e que nós já aqui sistematizamos. Por exemplo, o que é considerado uma comunidade de energia emergente? E que será muito provavelmente o caso da esmagadora maioria dos potenciais candidatos aqui presentes. Por exemplo, uma comunidade que ainda não tenha desenvolvido um projeto ou atividade relacionada com a energia no passado, dá-se o caso, por exemplo, uma associação local, uma cooperativa, e tivemos exemplos desses na primeira fase, que têm outros âmbitos de atuação, seja, sei lá, uma cooperativa cultural, de habitação, multissetorial, o que for, que vá agora enquadrar uma comunidade de energia, essa comunidade é considerada emergente, porque essa entidade jurídica, na sua atuação precedente, não tinha tido nenhum projeto relacionado com a energia. Pronto. Quem se candidatou ao primeiro aviso e não foi selecionado pode candidatar-se a este segundo aviso? Pode e deve. Nós, aliás, encorajamos que o façam, precisamente porque acreditamos que nesta fase as vossas candidaturas têm muito potencial para serem aprimoradas à luz destes erros que eu aqui mencionei. Portanto, podem verificar e expurgar as vossas candidaturas de todos estes eventuais erros que possam ter cometido e submeter candidaturas muito mais sólidas com estas aprendizagens. Aquilo que não pode acontecer é, entretanto, imaginem que já desenvolveram um plano de negócios e era uma questão que era aqui colocada, e que já estão na fase da implementação. Este financiamento não serve, novamente, não vai servir para essa fase de implementação. Será sempre para despesas associadas à elaboração de um plano de negócios. Ok? Novamente, aqui a questão de uma entidade jurídica já existente, uma associação ou cooperativa, que não foi criada com este propósito, é elegível, sim, desde que esteja formalizada enquanto entidade jurídica e, posteriormente, é possível, aliás, temos exemplos desses, de iniciativas da primeira fase, que vão alterar os seus estatutos para que essa entidade jurídica tenha, enfim, um CAI ou estatutos mais adequados para enquadrar uma SER. Podes passar, Luís. Então, qual é que é o papel da Copérnico? Há aqui duas fases.
A Copérnico, enquanto especialista nacional, portanto, nesta fase de processo de candidatura, acompanha os candidatos, presta apoio, esclarecimento. Nós somos contratados pelo projeto Enercom Facility para esse efeito, mas na eventualidade de as vossas candidaturas serem selecionadas, e esperamos mesmo que sim, e depois terão que elaborar o plano de negócios propriamente dito, aí a Copérnico não pode ser contratada para redigir esse plano de negócios. No entanto, e também já foi aqui colocada essa questão, podem, com este financiamento, contratar externamente outra entidade que redija o plano de negócios, desde que o que consta do plano de negócios seja o que a comunidade de energia pretende efetivamente desenvolver. E não, ou seja, o plano de negócios, ainda que possa ser elaborado tecnicamente por uma entidade externa, tem de estar ancorado nos objetivos da comunidade de energia. Como também já foi referido, todos os documentos da candidatura, exceto o que comprova a constituição da entidade jurídica, têm de ser apresentados em inglês. Portanto, este documento que comprova que são uma entidade jurídica pode ir em português, até porque às vezes nem sequer existe tradução, mas quer a carta de compromisso, quer o formulário da candidatura, têm de ser submetidos em inglês. Podes passar, Luís. E, finalmente, nós encorajamos a consultarem o site do projeto, e acho que posso já colocar aqui no chat o site do projeto, onde vão encontrar o aviso, portanto, o segundo aviso, vão encontrar as orientações para os candidatos, as respostas às perguntas mais colocadas, algumas delas nós já aqui endereçámos, mas tem aqui uma lista muito mais exaustiva que podem consultar, e um questionário de autoavaliação de elegibilidade. Eu já vou colocar aqui tudo no chat, caso seja mais fácil. Este questionário é muito importante porque é uma primeira triagem, digamos assim. Vocês, ao preencherem este questionário, percebem imediatamente se cumprem os requisitos mínimos para proceder com a candidatura. Caso não cumpram, é também a vossa forma de perceber que provavelmente ainda não estão no momento, nem no nível de maturidade para submeter esta candidatura. Talvez. Carla, não sei se consegues colocar, senão eu já coloco aqui os documentos. Nós encorajamos-vos a analisarem todos estes documentos antes de contactarem a Copérnico, enquanto especialista nacional, porque é bastante provável que as dúvidas que vocês têm neste momento, outras iniciativas já tenham tido no passado, e estes documentos resultam desse processo de consolidação. Portanto, a equipa europeia, à medida que foi recebendo questões e que foi recebendo dúvidas processuais, foi incorporando nestes documentos precisamente para que tivessem a informação mais completa e atualizada possível. Portanto, antes de se dirigirem a Copérnico, porque, como imaginam, nós temos uma capacidade limitada de resposta, e como podem constatar pelo número de participantes neste webinar, imaginem que todos vós estão entusiasmados para submeter uma candidatura, e esperemos que sim, mas se nos chegam com questões que já foram explicadas nesta documentação, torna-se difícil para nós conseguirmos dar resposta. Nós aqui entramos já numa segunda fase, ok? Portanto, vocês já leram tudo, já analisaram, já fizeram o vosso diagnóstico, a vossa autoavaliação de elegibilidade, e aí têm a certeza de que estão em condições para submeter uma candidatura. Então aí, sem dúvida que a Copérnico vos poderá apoiar e acompanhar. Pedimos que nos contactem através de e-mail, tem aqui neste slide, facility@copernico.org, e que nesse e-mail já nos deem algumas informações sobre a vossa comunidade de energia. Desde logo, quem são os membros, eventuais parceiros que já tenham,
quem é a entidade jurídica que enquadra a comunidade de energia, os objetivos, para também percebermos se efetivamente estão alinhados com as definições europeias de comunidade de energia, que atividades pretendem desenvolver, porque a partir daqui nós já temos informação suficiente para vos dar um acompanhamento mais personalizado. Mas novamente reforço, antes de nos contactarem, por favor, leiam atentamente todos os documentos disponibilizados no site do Facility, façam a vossa autoavaliação de elegibilidade e a partir daí, se entenderem que de facto estão em condições de avançar, a Copérnico está disponível para vos acompanhar. E há pouco era aqui, perguntavam se era uma consultoria. A Copérnico não está a prestar um serviço, ok? Este acompanhamento é gratuito para os candidatos e também por isso vos pedimos alguma parcimónia e alguma razoabilidade nos contactos que nos dirijam para garantir que todos têm respostas completas, sem no fundo estarmos a criar demasiado ruído e dispersão. Pronto, temos aqui ainda um testemunho que nos chegou, vocês também podem encontrar no site do Facility todas as candidaturas que foram aprovadas na primeira fase, e nomeadamente as 7 candidaturas portuguesas que foram selecionadas e contempladas com este financiamento, e temos aqui o testemunho da Comunidade de Energia Renovável de Telheiras. Acho que vai dar para pôr o vídeo. Luís, olha, tenta lá. Se não der, está também disponível no nosso Instagram e poderão visualizá-lo aí. Boa. Não tem som. Está a ouvir? Ok, espera aí. Vou fazer só aqui um. Mas não há problema, porque está disponível no nosso Instagram. Se tiverem curiosidade. E se tiverem curiosidade de saber quem foram as candidaturas. Boa. Comunidade de Energia de Telheiras do Ok, Guiar. Este é o nosso primeiro projeto piloto. Hoje em dia temos cerca de 70 membros. Poupamos mais de 2.000 euros já desde há quase 2 anos. Este é o nosso primeiro projeto. Conseguem ver aqui uma pontinha aqui dos painéis. Este começou em operação há ano e meio. Aqui vivem mais 3, 4 ou 5 membros da comunidade de energia, inclusive o condomínio que está aqui embaixo, que é da garagem. Mais alguns membros vivem por aqui, incluindo um pequeno negócio. A participação no European Energy Communities Facility e o valor apoiado de 45.000 euros vai permitir a nossa formação técnica e melhorar o nosso plano de negócios para o nosso futuro, sendo a primeira comunidade de energia renovável com base cidadã cá em Portugal. Os nossos 70 membros conseguem poupar cerca de 10 a 15, 20% da sua fatura de eletricidade, graças ao autoconsumo produzido pelas 2 instalações que temos na comunidade de energia. Foi numa destas pirâmides que surgiu a ideia para criar a comunidade de energia renovável. Os nossos 2 futuros projetos vão ser aqui ao lado do nosso estimado quadradinho verde de Telheiras, junto à escola EB1 e ao Jardim de Infância de Telheiras. É isso. Esperamos que tenham ficado entusiasmados com este exemplo de Telheiras. Eu também vou colocar aqui as 7 portuguesas que já foram premiadas. Todas as iniciativas selecionadas estão no site do Enercom Facility. Esta informação é toda pública. E agora, se calhar, passamos às questões, a não ser que a Carla e o Luís queiram acrescentar alguma coisa. Só darei então a nota. Enquanto houver a questão, nós vamos adicionando e pondo o slide os links que a Vera foi referindo durante a apresentação, agora durante aqui a vossa intervenção. Entretanto, houve aqui algumas questões que já fomos respondendo e tentámos aqui durante a apresentação, mas não fecharemos esta sessão, pelo menos as que já estão agora vão ser todas respondidas. E caso depois se resvalde, nós estaremos sempre disponíveis para contacto pelo e-mail facility@copernic.org, que eu também vou já deixar aqui.
E, portanto, quem quiser pode levantar a mão, senão passaremos a ler as perguntas que foram. Não. O Pedro tem ali a mão levantada. Força, Pedro. Exato. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação. Acho que ajudou já a tirar bastantes dúvidas que tinha, mesmo quando estive a explorar o site do Anacom Facility. Eu tenho 4 perguntas, não sei se preferem se eu faça algumas e depois faço outras. Acho que são respostas simples, mas mesmo assim é como preferirem. Uhum. Eu se calhar ia começar. Sim, pode Como, começar. como? Ok, ok. A primeira que eu tenho é relativamente ao raio da SER, ou seja, da Comunidade de Energia Renovável, que eu penso que para baixa tensão é 2 km. O que eu gostava de saber é como é que é definido o ponto central. Eu pergunto isto, pelo menos na cidade onde eu vivo, o ponto central diz se eu consigo apanhar a cidade toda ou metade da cidade. E, Uhum. portanto, não sei se é baseado na sede da cooperativa ou da associação ou da entidade ou se de outra forma. Uhum. Não sei se preferem que eu faça as 4 perguntas e depois. Então, eu posso ir já respondendo a Ok, essa e depois, sim. Sobre essa questão, e agradeço já por ter feito essa questão, Pedro, aquilo que, para efeitos do projeto, uma tomada de energia tende a envolver membros e quer seja cidadãos, pequenas e médias empresas, entidades, na mesma proximidade, no caso de uma comunidade de energia renovável. Portanto, tudo o que esteja envolvido no bairro, numa aldeia, é elegível. Depois existe o outro termo, que é a proximidade na partilha de energia, que aí já tem as nossas regras de proximidade que estão previstas no Decreto-Lei 1522, mas para em termos de candidatura ao facility e de envolvimento numa comunidade de energia que pode ter aqui é na mesma zona, ou seja, na mesma localização, na mesma região. É aqui o critério que estamos aqui mais. É esse o critério. ok. A outra questão que eu tinha era se. Eu acho que está respondida, mas vou só confirmar que é se autarquias podem se candidatar. Isto inclui também empresas municipais ou não? Não é candidatar, peço desculpa. Serem membros, cooperantes. Serem membros? Sim, podem ser. Ok. Podem ser membros de autarquias, podem ser juntas de freguesia e até inclusive, e nós depois podemos confirmar isto posteriormente, empresas municipais, se forem sem fins lucrativos, utilidade pública, aí, provavelmente dita, é uma configuração jurídica possível. Pode ser Ok. ela uma entidade que pode concorrer ao facility. Não é muito habitual e pode ter aqui, pois, em termos de implementação, pode ter alguns desafios, mas em si também pode ser. Só tem que ser salvaguardados os mesmos propósitos que uma associação cooperativa, ou seja, adesão aberta e voluntária, controlo efetivo dos seus membros e tem como objetivo, não tem como objetivo o lucro, mas sim os benefícios dos seus membros. Ok, obrigado. Outra que eu tinha era se cartas de apoio ou de compromisso ajudam numa candidatura ou se isso é indiferente. Infelizmente não é possível. Ok. Ahm, não sei se ias complementar, Carla. Pois, não é possível porque a única coisa que é possível submeter de documentação é efetivamente o comprovativo de que a entidade está registada legalmente em Portugal. De resto não. Ainda em relação às entidades municipais e câmaras municipais e etc., elas podem ter sempre um protocolo de parceria com a comunidade de energia. Caso não queiram ser membros ou não possam ser membros, podem ter sempre um protocolo de parceria com a comunidade de energia. Obrigado. A última, e eu acho que é mais rápida porque já foi-me respondida, é se é preferível usar uma cooperativa já existente, sendo que se calhar é preciso adaptar os estatutos, ou criar uma nova. Eu pergunto isto porque, pronto, há certas limitações, como o número de membros mínimo, os 1.500 euros. Olha, Exatamente, sim. Pedro, tendo em consideração a burocracia e tendo em consideração o limite Pois. da candidatura, é mais fácil ir com uma entidade que já existe e depois adaptar os estatutos, fazer um regulamento interno, o que quer que seja. Porque neste tempo que tem a candidatura é complicado criar uma cooperativa.
Pois, calculei. Sim. Obrigado. É efetivamente a forma mais rápida e mais ágil, tendo em conta exatamente pelo aquilo que mencionou e que a Carla aqui complementou. É mais fácil depois pegar nos estatutos e ser adaptado, e até porque já existe a comunidade em si, porque já existem as pessoas que estão na comunidade e que podem também participar na comunidade de energia e desenvolver, do que depois ter que criar uma de raiz com novas pessoas e, portanto, com mais requerimentos burocráticos que isso implica. Portanto, sim. Sim, é de facto. Calculei. Muito obrigado. Muito obrigado. É tudo. Tenho tudo. Obrigado. Ótimo, obrigado. Temos aqui Eu, uma eu levantada não do. quero levantar o Tínhamos equipamento. só aqui Jorge, eu só ia pedir que tínhamos já o Alexandre já tinha levantado a mão. Ok, Isto não ok, sem está problema, aqui. sem problema. Mas já vamos lá, pois, Jorge. Obrigado. Ok, obrigado. Antes de mais, obrigado pelo vosso tempo e energia que estão a colocar nas comunidades. Energia. Duas perguntas. Aqui em relação à tradução para inglês, fiquei com uma dúvida que é, pareceu-me que nós temos que apresentar os estatutos autenticados, portanto com o selo oficial, que são os estatutos registados, mas isso vai estar em português. A partir do momento em que a gente traduz, Sim, Não, sim, não há já não vai problema. parecer. isso Essa não é é um a problema. exceção, Alexandre. Peço desculpa se não me fiz entender. O comprovativo da entidade jurídica pode ir na língua materna, em português ou em qualquer língua dos Estados-membros. O formulário de candidatura e a carta de compromisso é que têm que estar em inglês. Certo, ok, então esta está resolvida. É o único documento, efetivamente, Alexandre, que vocês podem apresentar na língua materna, neste caso em português. Mas com os estatutos descritos também, os próprios estatutos que dizem muito da entidade também podem estar em português. Podem. Podem. Podem sim, isso não vai ser pedido, aliás, porque isso também seria um trabalho assim, E uma despesa. e seria uma despesa em si, portanto, não, é único, tanto, se vocês usarem a credencial da casa, como já houve aqui uma pergunta, como se forem usar a certidão permanente, vocês não têm que traduzir esses documentos, vocês apresentam como está e depois podem fazer menção da mesma numa das questões do facility. E a outra pergunta é, portanto, nós aqui, em questão de elegibilidade de custos, isto é uma situação um bocadinho complexa, mas se a entidade que pode ou que tem as competências para desenvolver um plano de negócios é também um membro da própria comunidade, ela é um custo elegível ou não? Ou temos que arranjar uma entidade exterior completamente sem vínculo nenhum à entidade que se está a candidatar? Vou tentar ir ao encontro da questão, Alexandre. É assim, se está a falar da entidade que for desenvolver o plano de negócios já for membro da comunidade de energia, é isso que se refere? Sim. Assim, em primeira vista, acho que não existe aqui nenhum conflito de interesse, e não, é bastante claro. Vocês podem contratar na mesma, ou pode ser desenvolvimento interno, vocês vão ter o montante e vocês depois vão pode ser. usá-lo para Está aqui dito isso nas guidelines, já agora, só para confirmar. Tanto staff como contratações externas são, podem ser contratados para apoiar o desenvolvimento do plano de negócios. Portanto, staff da própria comunidade ou contratações externas. Sim. Está bem. Ok, obrigado. Irei aproveitar já para endereçar a questão também que no final, como já foi aqui perguntado, em termos de evidências, o que é que vocês têm que apresentar ao programa Facility e ao consórcio no final disto? Vocês só terão que apresentar o plano de negócios elaborado, obviamente, têm que apresentar o certificado de participação e depois e depois vai haver validação e depois da validação tem que responder aos questionários. Não vai ser pedido que vocês apresentem faturas da despesa que vocês realizaram, não vai ser apresentado ou não vai ser pedido para apresentar evidências do custo. Só vocês vão ter que apresentar no final o plano de negócios e responder aos questionários. Portanto, o resto não vai haver auditorias, não vai haver aqui nenhuma verificação posterior à apresentação do plano de negócios. Portanto, vou só dar aqui a palavra à Susana e depois podemos passar. Olha, eu acho que o Jorge estava primeiro. Ele não tem a mão levantada, mas já estava ali. É verdade, tens razão. Força, Jorge. Ok, obrigado. Já responde à questão do atribuição fixo de 5 mil até 40 mil, não é? E para além disso, não há estou a ouvi-lo aos financiamento.
Estava a dizer, consegue-me ouvir agora? Um Me bocadinho ouvir? melhor, mas vamos tentar, Jorge. Uh, o segundo, a dizer que respondi Desliga a câmara, Jorge. pergunta não Desliga é. a Não câmara. conseguimos ouvi-lo, Sim, Jorge, Jorge, eu desculpe. se calhar recomendo desligar a Eu câmera. já desliguei a câmara, assim já ouve melhor? Sim, bem melhor. Ah, ok. É o problema de não ter fibra ótica aqui no centro histórico. Merda. Não é necessário qualquer cofinanciamento por parte da entidade, certo? E Não. o valor é sempre os 45 mil, não é até 45 mil. Não, é 45 mil, fixo e fechado. Vocês depois posso também já adiantar que será 45 mil euros em duas fases, em duas tranches. Vocês receberão 20, Ok. a primeira metade quando tiverem a notificação que a candidatura foi aprovada e assinarem o acordo de financiamento que vocês vão estabelecer com o programa Energy Communities Facility, desenvolvem o plano de negócios e depois recebem os restantes, a restante tranche depois para o E, resto. portanto, apresenta-se só uma fatura do plano de negócios. Não apresenta de todo, Jorge. Não é preciso fatura. Não, é só o plano de Ok, negócios que vocês vão ter que apresentar ok, para a elaboração. Não vai ser ok. tipo auditorias, não vai-vos apresentar contas, ninguém vai a fazer uma inspeção. Uma verificação, sim, da despesa. Exatamente. Uma outra pergunta. Uma associação que já tenha tido, por exemplo, nós tivemos aqui um diagnóstico de pobreza energética feito através de um projeto europeu, não pode ser considerada comunidade emergente? É considerada. É considerada uma comunidade emergente porque É aqui considerada, Luís? ele só fez o diagnóstico, não desenvolveu nenhuma atividade. Ok. É isso, não é, Jorge? Portanto, a nossa associação, Uhum. portanto, esteve envolvida no Power Poor e depois também no EPAH. No Power Poor fizemos formação e criámos um gabinete de apoio à eficiência energética, um gabinete local. E no EPAH fizemos o diagnóstico da pobreza energética no centro histórico. Portanto, aqui já não somos... É melhor não referir isso. Eu diria que não são, mas nós podemos confirmar para ter todas as garantias, mas pela definição que nós temos disponível, à partida já não seriam considerados emergentes. E isso é penalizador? Ainda mais, mas... Isso é penalizador em termos de candidatura? Não é. Não é penalizador, só significa que está a competir com outros projetos mais avançados. Ou seja, a fasquia vai estar mais elevada. É porque aqui a questão, Jorge, é como vocês têm o gabinete que já está em funcionamento e estão a dar aconselhamento, é uma atividade na energia, ou seja, estão a dar aqui esta promoção da literacia energética que a Vera já referiu no início da apresentação. Portanto, aí sim já é uma atividade, mas foi como a Vera disse, nós vamos depois confirmar e, inclusive, claro, daremos depois a resposta final sobre O que seria normal é que valorizassem um trabalho anterior, não é? Na área da energia. Mas também mas o objetivo também é que exista equidade nas avaliações e que também não sejam penalizados os projetos que ainda não têm atividade, porque precisamente o desenvolvimento do plano de negócios é precisamente para dar este impulso a iniciativas emergentes que ainda não tenham necessariamente uma atividade relacionada com a energia. Há aqui um equilíbrio às vezes um bocadinho ténue entre garantir que todas as iniciativas têm uma oportunidade e também valorizar a experiência feita de outras. Depois há aqui, claro, há uma ponderação que tenta ser equitativa ao máximo. Ok, obrigado, era isto. Ótimo, obrigado nós pelas perguntas. Então passamos a palavra à Susana Carvalho. Olá, boa tarde. Eu já tinha colocado algumas perguntas no chat, mas de qualquer maneira, estou a falar de uma aldeia no interior do país. E não sei, mas há várias aldeias, portanto, nós temos projetos em comum e projetos sozinhos. No caso, aqui a entidade jurídica é uma sociedade de melhoramentos, portanto, são comunidades que têm 100 anos de existência, ou quase 100 anos de existência. Os estatutos, enfim, temos estatutos, mas são um pouco incipientes. Eu pergunto se ter energia renovável se é considerado um melhoramento ou não, ou se isso só em si já pode ser um objetivo, porque fazendo parte do objetivo macro da aldeia. É uma primeira questão.
Ok, em termos da própria entidade legal e da verificação, nós depois podemos ajudar a fazer só mesmo uma última verificação, mas desde que ela tenha então aqueles propósitos de sem fins lucrativos, da adesão aberta e Certo. voluntária, Uhum. não estamos a opor. E eu acho que uma comissão de melhoramentos, pela experiência que tenho, que não é necessariamente a mais vasta, e tenho certeza que terão. Estamos a falar de uma comunidade que existe e que desenvolve várias atividades, e agora vocês vão adicionar a atividade da energia. Uma atividade da energia que pode ser produção a Certo. partir de energia, eficiência, pronto, Uhum. todas que já falámos hoje. E, portanto, Certo. para nós, isso é considerado uma comunidade de energia emergente. Portanto, porque vocês estão agora a adicionar o vetor, a atividade de energia na vossa comissão de melhoramentos. E, portanto, assim, sem ver necessariamente os vossos estatutos à primeira vista, diria que são elegíveis e até são considerados uma comunidade de energia emergente. Mas depois podemos ver mais à frente, podemos vos ajudar a fazer essa avaliação só para ter 100% de certeza e antes de vocês submeterem a candidatura. Muito bem. Segunda pergunta. Todas as aldeias ali, somos muitas aldeias, Uhum, todas as aldeias têm o mesmo problema, aliás, ficam além de nunca há energia e, portanto, não há comunicações. E como muitas outras, fomos afetados por estas últimas tempestades e, portanto, é muito complicado. Mas a segunda pergunta é, como as aldeias estão todas próximas, é considerado uma comunidade de energia, é considerada uma aldeia apenas, ou, por exemplo, se estivermos nesse raio de 2 km, não sei se é os 2 km, se uhum, poderíamos candidatar-nos em conjunto para sermos mais eficientes, inclusive na abrangência, não é? É a minha ok. sugestão. Podem, é assim, a nossa resposta é podem e devem. Podem definitivamente, e acho que faz todo sentido terem participar, e mais uma vez, a comunidade de energia em si pode ser um conjunto de vários projetos de produção em partilha ou de participação. Portanto, vocês não precisam estar necessariamente todos de alguma forma interligados. Pode ser uma associação que está a ter uma atividade em várias aldeias, desenvolve projetos de produção em partilha numa aldeia, na outra, portanto, podem até estar aqui separados. Mas também pode acontecer também ter a produção em partilha que abranja este raio, que até pode ser 2 km e até depois podemos ajudar-vos a perceber se até inclusive poderá até ser mais, tendo em conta as regras e as disposições que estão no decreto-lei das comunidades de energia. Portanto, podem ser, e até inclusive, podem desenvolver várias atividades e projetos que ultrapassam este raio. O raio em si é só da produção e partilha de energia. Certo, porque umas, por exemplo, têm regadios para a agricultura, outras têm pomares, outras têm, enfim. Mas a minha questão era realmente perceber quem é que é a entidade jurídica, eh, podendo ser o mais inclusivo possível e o mais abrangente possível. Uhum. Então depois poderemos pedir-vos, ou seja, nós vamos expor a nossa situação e depois podemos falar convosco. Vamos seguir esses procedimentos todos. Está bem? Susana, em relação ao raio, se as aldeias estiverem localizadas numa zona de baixa densidade populacional, o raio de 2 aumenta logo para 4. Ok, ótimo, ótimo. E se estiver em baixa tensão especial, aumenta de 4, é de 4 para 8. Aquilo vai aumentando para o dobro. Portanto, e depois, desculpe, Carla. se estiver em baixa tensão especial, há a ABTN, que é a baixa tensão normal, e depois há o outro segmento a seguir, ou é média tensão, o MT, média tensão. Depois o raio aumenta, a de média tensão já é de 4 km e aumentará para 8. Portanto, é uma questão também de depois se perceber se o ponto de produção inclui ou não esse raio todo, e quanto mais sítios incluir, melhor. Ótimo, isso era o nosso propósito. Nós não queríamos entrar sozinhos, nós queríamos mesmo fazer um projeto conjunto e apresentar projetos conjuntos em redes. E isso é o expectável, e para o Facility, para este projeto, é muito importante haver uma equipa a trabalhar. E não ser só aquela pessoa que vai assinar a carta de compromisso. É importante ter uma equipa por trás a fazer a tal formação, a ter toda a informação que está disponível para que as coisas consigam avançar. Perfeito. Depois, acho que já se respondeu aí, tinha uma outra questão, mas acho que também já foi respondida. Pronto, acho que isto era o essencial.
que eu tinha para, bom, os nossos estatutos são, enfim, precisamos da validação do quê? Do notário? Ou, não faço ideia como é que... Não tem uma ata de constituição é uma associação, há de haver uma ata de constituição. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, essa ata de constituição é a prova de que é uma entidade legal ok. em Portugal, não é? Certo. Pode não ser os estatutos. Por exemplo, uma cooperativa tem geralmente uma certidão permanente. Uma associação não é obrigada a tê-la e que tem custos, portanto, geralmente não têm. Mas a ata de constituição da associação é validada, é um documento que é válido para apresentar neste projeto em como é uma entidade legal em Portugal. Feito. E outra pergunta, uma APIN pode ser uma SER ou não? Desculpa, pode repetir? A APIN, sabe o que é a APIN? Não, consegue só... Não. Confesso que não estamos... Consegue só dizer assim de uma forma sucinta uma APIN do que trata? É a Associação das Águas. Associação das Águas. É assim, pode-se... Há uma entidade municipal. É como se fosse uma empresa municipal, mas numa associação. Não. Confesso que é a primeira vez que encontramos... Estou a falar porque eu não consigo levantar a mão, eu acabo por explicar. A APIN é o fornecedor de águas, por exemplo, no Conselho de Góis, na Lausanne, ou seja, e o que acontece é que há um problema grande, e só nos lembramos da APIN exatamente por isso, há um problema grande, nomeadamente com o cuidado e a captação de águas. Porquê? Porque os pontos são, como a Susana explicou, é tudo muito isolado. Se uma APIN entrasse neste processo, ou seja, eles próprios teriam uma equipe que nos ajudariam a promover, portanto, no fundo era entrar esta área, a área dos produtores de energia, dentro daquilo que é a distribuição de água. Portanto, eles são os responsáveis pelo fornecimento de água. Ok. Vou dar Estava a minha mais opinião. abrangente, peço desculpa. Certo. E depois podemos ajudar-vos a ver com detalhe a morfologia desta entidade legal e depois podemos dizer aquilo que, mais uma vez, volto a referir, aquilo que tem que ser assegurado. A adesão aberta e voluntária tem que ser assegurada sem fins lucrativos, tem que ser assegurada o controlo definitivo, efetivo pelos membros. E também tem que estar envolvido e tem que se assegurar a participação das próprios cidadãos e pequenas e médias empresas no projeto. Portanto, estas são as regras vinculativas e que não se pode aqui ultrapassar. O resto, acho que depois podemos ver mais com pormenor. Se calhar, Luís, só para deixar aqui a indicação, isto é importante, mesmo para benefício das próprias candidaturas, não vamos tentar encaixar uma comunidade de energia em qualquer coisa, em qualquer figura que exista, porque isso não vai ser valorizado. Isto é, este programa tem como vocação apoiar comunidades de energia de base local, cidadã, comunitária. Isso é valorizado. A governação democrática, a inclusão social, todos aqueles aspectos que o Luís referia. Muito mais até, eventualmente, do que os vossos estudos de dimensionamento técnico. Ou seja, estas componentes são muito importantes. Se estivéssemos a falar de uma empresa, de uma parceria municipal comunitária, vamos supor, como existe noutros países do centro e norte da Europa, em que os cidadãos têm uma participação acionista na estrutura dessas empresas municipais, aí sim nós talvez pudéssemos falar de entidades jurídicas com arcabouço para enquadrar uma comunidade de energia. Na designação europeia, estando a falar aqui de uma empresa intermunicipal, não é? Que ainda por cima nem sequer é do setor, mas sobretudo em que não há presença cidadã e comunitária. É mais essa a minha preocupação. É que não existe participação comunitária e, sobretudo, o que é que isso significaria? Como eu referi no início, os projetos da comunidade de energia renovável têm de ser detidos pela própria comunidade de energia renovável. Ora, se for uma empresa dessa natureza a enquadrar a comunidade de energia renovável, isso não está garantido. Não sei se me faço entender. Portanto, por isso é que eu aconselharia aqui alguma precaução. Não estamos a excluir liminarmente, ou seja, nós podemos apurar
mas só para tentem perceber qual é que é mais a vocação dos financiamentos, e também se forem ver os projetos que já foram selecionados na primeira fase, talvez seja mais fácil compreenderem o tipo de projetos que é mais valorizado e que estão a ser aprovados. Talvez assim também algumas das dúvidas se vão dissipando. Mas assim, à partida, eu não diria que é uma entidade elegível por causa destes critérios. Mas eu estive a fazer aqui uma pesquisa rápida na net e efetivamente aquilo que eu encontrei diz que a APIN é constituída exclusivamente por capitais públicos. Portanto, eu acho que não é elegível. Portanto, o cidadão tem que ter uma participação e neste tipo de entidades o cidadão não vai conseguir gerir nada, não vai conseguir interferir em nada, nem tomar decisão em nada. Ok, obrigado. Eu acho que a associação é mesmo a entidade certa. Muito bem. Existimos há 100 anos, portanto, há quase 100 anos, portanto, somos a mais antiga do Conselho. Talvez não temos muitos recursos, mas se calhar é para isso mesmo que isto pode ajudar imenso. Está bem. Mas aí que se calhar podemos recomendar, Susana e Vitor, é que estabeleça essa parceria, sendo eles também parte desta associação e com outros para ajudar então a fazer parte da equipa, porque podem também ajudar a dar recursos para a implementação do plano de negócios. Convido-os a fazer essa parceria e, aliás, se vocês conseguirem demonstrar isso na própria candidatura, é muito valorizada. Certo. E eles, só mais uma pergunta, e eles valorizam que a autarquia também esteja ou não? Sim. Que seja parceira? Sim. Porque nós todas as atividades que vamos fazer de melhoramentos, agora para comemorar o centenário, têm a ver com com as melhorias e tornar as aldeias resilientes e atrativas e por aí fora. Então, temos a chancela da Câmara. Portanto, nós só nos estamos aqui a preparar para também, porque o tema energia naturalmente está na ordem do dia e ainda por cima com o apagão, com a Cristina e tudo, ficámos todos sem nada, não é? Portanto, é impensável. Mas eles valorizam ter câmaras também como parceiros ou não? Valorizam. E, aliás, pode ser aquilo que a Carla já referiu, fazer o protocolo de colaboração. Não vai poder ser submetido no formulário, não permitem, mas é importante. Mas, Carla, se calhar ias complementar, desculpa. Não, era só dizer mesmo isso. É muito importante que as autarquias estejam envolvidas neste processo, porque às vezes são muito úteis e se elas forem participativas e se tiverem interesse em fazer estes projetos, são uma boa ajuda para desenvolver as comunidades de energia. Perfeito, muito obrigada. Alexandre. Posso fazer uma pergunta? Posso? Sim. Pronto, é uma cooperativa aqui do Porto. Desculpem, mas eu não estou preparado para falar, não tenho voz. Mas é uma cooperativa com mais de 100 anos. Podes Sim. Mas conseguem ouvir ou não? Conseguimos. Pronto, é uma cooperativa que tem mais de 100 anos e tinha mais de 1000 sócios. Tem decadência e tem sócios ativos uns 500. Mas para constituir uma comunidade de energia que nós queríamos, na própria instalação da cooperativa tem um PT onde queremos instalar a UPAC. É num raio de 2 km, tem 41 kW, julgo que é média tensão. É 2 km se for média tensão local de consumo? Se for média tensão, são 4. 4 km, ok. Portanto, dos cooperantes, nem todos estão dentro dos 4 km, porque ela começou em Gaia e agora está no Porto. Portanto, tem sócios de 2 concelhos. A comunidade de energia tem que estar limitada aos 4 km? Não. Para a produção e partida de energia, sim. Isso depois será a fase de implementação, mas para fazer parte da associação ou da entidade legal ou da cooperativa, podem fazer. Aquilo que pode acontecer é que vocês façam um projeto ou dois, ou para o plano de negócios, para fazer 1 ou 2 projetos que dê para a área onde estão as pessoas com mais de 4 km, outra com 2 km. Okay. Agora, aquilo que não pode acontecer, ou que não vai acontecer, é que não dá para incluir pessoas ou pontos de consumo se tiverem mais de 4 km. Aí já não é possível, mas isso já será depois a fase de implementação. E depois de existir, como não inclui a infraestrutura, pode haver cooperantes e investidores que deem mais do que outros, ou todos têm que ter um papel igual?
É assim, no meu ponto de vista podem haver, obviamente, vários valores de investimento. Agora, em termos de governança da própria comunidade de energia, idealmente é um membro, um voto. Igualdade na participação. Não está excluído outros modelos de governança, obviamente, que tenha que ser garantida, que detêm os projetos e que haja uma participação inclusiva de todos. E, portanto, aí pode fazer aqui a distinção. Mas estamos a falar da governança de uma entidade sem fins lucrativos, portanto, tem que ser de uma forma igualitária. Mas vamos supor que são 1000 só, cooperantes e Uhum. só vão ser servidos 20 ou 50 e que vão investir. Como é que esses 1000 e têm a decisão dos outros 950? São sujeitos à decisão dos 950? Essa é mesmo uma questão que tem de ser definida no vosso regulamento interno, no regulamento que vai orientar o funcionamento da comunidade de energia. Para efeitos da candidatura ao programa Enercom Facility, o que tem de ser assegurado e justificado é que vocês apresentam um modelo que entendem como democrático, um modelo de governação democrático. O que vierem a decidir e a implementar na prática é algo que só à vossa iniciativa e aos vossos membros diz respeito. Agora, mas em termos de critério de elegibilidade para o Enercom Facility, têm que demonstrar que estão capacitados para assegurar uma governança democrática. E essa governança, idealmente, como dizia o Luís, é de um membro, um voto, pode não ser, desde que justificado. Não sei se isto responde exatamente à questão, porque depois tudo o que tem a ver com regulamento interno, a forma como de tomada de decisão, as deliberações coletivas, isso é mesmo algo que diz respeito ao vosso projeto em específico, algo decidido internamente, porque, ou seja, e também essa decisão é democrática, isto é, se todos acordarem que tem mais poder de decisão quem investiu mais, isso pode ser considerado democrático se tiver sido decidido democraticamente. Portanto, as questões processuais são mesmo de caráter interno. Obrigado, obrigado. Daremos aqui agora a palavra, já não me lembro se foi o É o Alexandre, É é o o Alexandre, já Alexandre. está aqui há muito tempo. Já. Obrigado. Assim, rápido. Surgiu-me uma ideia que aí tem a ver com o facto de o prazo ser 5 de julho, portanto a criação de uma entidade, começar agora o processo de criar a cooperativa não é fácil. O que é que suscitou? Então, de talvez uma cooperativa que também está a trabalhar no conceito das comunidades aqui ao pé de nós e que pode, digamos assim, ser a entidade que se candidata, mas que depois está previsto, isso ser explícito na candidatura, que, tendo feito o processo com sucesso, culminava com a criação de uma entidade própria para, desde que respeitasse estes critérios, já que foram aqui falados várias vezes, para ser a comunidade de energia renovável. Isso será que é possível ou não? A entidade que se candidata tem que ser aquela que depois implementa o plano de negócios que produz. É possível e até, de um certo ponto de vista, demonstra maturidade e capacidade de planeamento. Uhum. Porque, num contexto como em Portugal, precisamente como vocês são emergentes, são uma comunidade emergente, portanto, têm um enquadramento provisório e isso deve ser referido, embora também deva ser justificada a pertinência desse enquadramento provisório, não é só numa lógica instrumental de oportunidade, vão escolher essa entidade porque ainda assim tem uma ligação ao território, porque tem atividade prévia, enfim, ou seja, conseguem encontrar um conjunto de critérios que justifiquem esse enquadramento jurídico provisório e no vosso plano de crescimento e de expansão prevêem uma autonomização da comunidade de energia. Parece-me que desde que cumpridos aqueles critérios e que é um plano, pronto, um plano progressivo, acho que até demonstra maturidade, sim. Ok, obrigado. E agora sim o Rui. Desculpa, obrigada, Rui, por ter esperado. Não faz mal. Aliás, a minha pergunta é um bocadinho aqui então, no sentido que esta Alexandre estava a pôr, que é, ou seja, ter uma entidade, por exemplo, que pode até não ser elegível enquanto comunidade de energia, mas poder se candidatar na mesma na perspectiva de criar uma comunidade de energia. É isso? Pronto. E a minha questão também é,
este valor de 45 mil euros suportaria a criação dessa entidade futura. Ou seja, para pagar, por exemplo, imaginar uma cooperativa, tem que ter capital social, pagar o processo todo, encher capital social da cooperativa, etc. Ou não, isso não está incluído neste valor. Portanto, os custos necessários à criação dessa entidade futura que será a comunidade de energia. Dentro da maturidade e no encontro da explicação que a Vera referiu, eu diria, se dentro do plano de negócios vocês identificarem a necessidade dessa morfologia, acho que sim, mas o que vai acontecer é que vocês estão a submeter uma candidatura com uma entidade legal e depois já dizem que estão com a necessidade já de prever uma outra entidade legal, não sei se depois isso será pode ser bem entendido, percebe? Eu tenho não tenho bem a certeza se isso é uma Mas questão. entendi que na resposta à pergunta do Alexandre que isso era possível, a gente ter uma entidade, depois na perspectiva de criar outra, que seja a comunidade de energia. Mas nesse caso, então, se calhar, então nesse caso já estamos na fase de implementação. Ou seja, essa é uma pergunta essa é uma pergunta para a qual nós não temos uma resposta sistematizada, porque de facto não é uma pergunta que surge muito a nível europeu, é uma especificidade portuguesa, porque nós de facto não temos cooperativas e associações na área da energia, portanto também estamos sempre a aprender durante o processo. Não, mas já percebi, sim, ou seja, a criação da entidade já seria a implementação. Porque como a premissa para o financiamento é que já existe uma entidade constituída que vai enquadrar a comunidade de energia, ainda que no futuro possa vir a existir uma autonomização, mas eu diria que não se espera que esse dinheiro seja utilizado para isso, porque porque nesta fase o que interessa é mesmo o desenvolvimento do plano de negócios. Ou seja, é só para o desenvolvimento daquele roteiro da vossa comunidade. Ok, já percebi, sim. Portanto, a criação da entidade futura já é a implementação, já não faz parte desta fase. Já percebi, ok. Se for para alterar os estatutos da entidade atual, para esse tipo de procedimento administrativo, já poderia utilizar esse financiamento para a entidade atual. E, eventualmente, para obter licenças, para estudos, para isso, poderia utilizar esse financiamento. Mas, de facto, essa questão que coloco, eu diria que à partida não. Ok, tá bom, obrigado. Não sei se alguém eventualmente quer fazer mais alguma questão. Eu vi que o Cláudio Monteiro tinha uma questão sobre os critérios de avaliação. Eu ia pedir ao Cláudio, por uma questão da complexidade da própria questão, se pudesse expô-la de uma forma oral, agradecer. Ora, viva Luís, muito obrigado. Sim, havia um slide em que tinha os critérios de avaliação, creio que era o slide 24, e pronto, com o tempo imagino que passou bastante rápido, não é? Focou só apenas um aspecto novo nessa avaliação, mas por acaso se pudesse voltar a esse Vou partilhar. e percorrer um pouco os pontos todos e dizer-nos o que é bom e o que é mau, não é? Ou seja, para ser bem classificado, o que é o ideal. É assim, eu vou ser por uma questão de também não alongar muito nesta apresentação, o que posso dizer é que estas questões em si estão no guia dos candidatos e da aplicação e pode ver em detalhe cada uma delas. Não terá, pronto, não tem a pontuação de cada uma delas, pronto, isso é uma coisa que não, é uma informação que não é pública. Aquilo que eu posso dizer é que na secção 3 acaba de ter aqui a máxima pontuação, em qual sei que é muito valorizado a estratégia de desenvolvimento dos stakeholders, a explicar a dimensão do investimento e o plano realístico e razoável do uso dos recursos, estes são. Também também é visto com muita atenção o calendário da implementação, pelo menos no modo, de um ponto de vista de se é viável ou não. Como eu acabei por responder a uma questão do chat, não vai ser avaliado em termos temporais, a viabilidade. Obviamente, se estamos a falar de um projeto que vai demorar 10, 15 anos a implementar, como deve calcular, é visto como pouco viável e ou não será implementada. Portanto, estes são os pontos, acima de tudo, mais importantes. Também
será aqui o caráter pioneiro e também, mais do que esta, a 2.2, a intenção de responder à necessidade. Portanto, vocês estão aqui a conseguir explicar, se vocês conseguirem elencar bem as necessidades da comunidade local e como é que vocês pretendem responder, logicamente isso será bem valorizado porque vocês estão exatamente a criar um projeto que vai responder a essas necessidades, portanto, é logo é importante. E também aqui no impacto da comunidade local é exatamente as práticas inclusivas também. Este é um ponto que também vocês podem ter em conta, porque vocês vão precisar de explicar, vocês vão dizer que vão ser inclusivos e claro que todas as comunidades de energia vão ter esse objetivo, é certo. Mas é importante explicarem como é que o vão ser, a quem é que o vão ser e como é que vão ser. Que práticas é que vocês vão utilizar. E isto é importante referir, porque isto foi de facto pelo que nós soubemos nas candidaturas a nível europeu, foi algo que na primeira call não foi tão. Quem respondeu não foi tão ao encontro desta questão. Pronto. Em termos. Pronto, era isso. Eu não sei se respondi totalmente à pergunta do Cláudio. Claro que depois podemos ajudar, depois, após essa leitura que tiver do guia, claro que podemos ajudar a responder em alguma questão mais direta, mas é isso que Muito queria bem, muito pensar. bem. Temos depois de pesquisar também e nós próprios tirar essas dúvidas, nós, obviamente. Luís, eu aproveito já agora também para pôr outra questão que estava aqui a tentar colocar, mas é um bocado difícil, que é o seguinte: epá, é um caso de uma associação que está montada para o desenvolvimento sustentável de uma freguesia, com um conjunto de 3 aldeias, não é? E pronto, ali está incluído várias coisas: a parte económica, a parte ambiental e a parte social. Dentro da parte ambiental entra a questão das comunidades de energia, ou seja, a própria associação já tem dentro dos estatutos a previsão de criar comunidades de energia. No entanto, não faz só isso, não é? Faz outras coisas e, portanto, a própria adesão não está aberta, como no caso, como é requerido para uma SER, não é? Isto implicaria a alteração desses estatutos, mas também isso afeta um pouco as outras atividades da associação, que tem atividades na parte económica, pá, relativamente à agrícola, a coisas agrícolas, a atividades turísticas e coisas desse tipo, não é? Portanto, não sei se esta associação, que é mais abrangente, é numa perspectiva sustentável, eh, se pode candidatar e depois, digamos, ao montar este SER, até porque não é só uma SER, na verdade são 3, porque as 3 aldeias têm uma distância que não lhes permite funcionar, digamos, em conjunto. Ou seja, a ideia é, o plano de negócios, prever montar as 3 SER e que estão sob o chapéu desta associação que cobre um pouco tudo, não é? E não é muito desejável estar a alterar os estatutos como estão, que estão bastante bem para incluir e montar as SER, não é? Depois, dentro das SER, é que tem que, digamos, lá estar nos regulamentos estas condições todas, e estará, não é? Certamente. Eu não sei se. Pois o regulamento interno pode ser uma ferramenta para isso. Pode haver um regulamento interno que faça essa regulamentação em relação ao modo de adesão, ao modo de partilha e tudo aquilo que é referente às comunidades de energia. Claro, exatamente. Então, isso pode estar no plano de negócios e depois isso clarifica tudo dentro do Claro, plano. clarifica no plano, no regulamento interno, como é que as coisas se processam relativamente a cada SER. Exato. Porque todas estas entidades podem não ter ainda a vertente da energia. Essa vertente terá que existir, mas também pode ser regulamentada em regulamento interno. Porque há várias entidades que já têm em desenvolvimento uma comunidade de energia e que não nasceram propriamente como sendo dedicadas exclusivamente ao ramo da energia. Vera, querias dizer? Não, e acrescentar que neste caso ainda melhor porque já está contemplada a atividade nos estatutos e, portanto, de facto, trata-se de criar regulamento interno, de garantir que as SER têm adesão aberta e voluntária e não necessariamente a associação, e, eventualmente, criar um núcleo dentro da associação específico para a comunidade de energia, em que os membros da comunidade de energia que têm direito de voto e de decisão sobre a comunidade de energia
mas os restantes sócios da associação não têm, isto é, os sócios da associação que não sejam membros da comunidade de energia não têm nada a ver com a comunidade de energia, ao passo que, à partida, os membros da comunidade de energia terão de ser sócios da associação, não é? Mas o contrário não tem de ser verdade. Portanto, nem todos os sócios da associação terão de ser forçosamente membros das comunidades de energia. É exatamente essa a situação. E, portanto, no que diga respeito às comunidades de energia, ao núcleo, eventualmente que venham a criar para uma comunidade de energia, só os membros da comunidade de energia terão voto na matéria. Claro. Isso tudo estará especificado em regulamento interno, precisamente. Muito bem. Sobre a questão de inovação, este caso é um caso que já é por si só também um demo de um projeto europeu que está a decorrer neste momento, embora eles não recebem absolutamente nada, não é, para um projeto europeu, e estão-se a desenvolver ferramentas para este demo. E esta é uma excelente oportunidade para, quer dizer, para alavancar, digamos, alguma capacidade financeira até para alavancar depois o que pode vir a seguir, não é? Isto pode ser encarado como um fator de inovação, até porque tem aqui muitas ferramentas novas que se pretendem utilizar, mais especificamente créditos de energia e coisas desse tipo, e portanto acham que isto pode ser metido como inovação. A outra inovação que falaram também não é? Porque tudo no vosso projeto é inovação, Cláudio. Exatamente, vocês são a definição de inovação em várias vertentes. Portanto, terem 3 aldeias, ser uma associação multissetorial que já tem enquadramento para comunidades de energia, as questões tecnológicas, tudo isso. Ok, então vamos aproveitar tudo. Exato, força. Exato. É isso. Muito obrigado, muitos parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Entretanto, não sei se nós estamos aqui também a chegar ao final da nossa sessão. Eu vou só deixar a oportunidade, nós temos estado a responder dentro do possível a todas as questões que têm deixado no chat. Se houver alguma, por alguma razão, não tenha sido respondida, eu peço à pessoa que quer colocar que o faça agora. Tentámos, dentro do possível, responder a todas e houve bastantes perguntas, portanto isso também só demonstra também o próprio interesse que existe no programa e esperemos nós também a vossa vontade de participar e de submeter uma candidatura, mas deixo-vos a oportunidade de poder fazer mais uma questão. Ou eventualmente sinalizar alguma que nós não respondemos, claro. Julgo que não. Bom, De qualquer assim, forma, a gravação vai ser disponibilizada. Vamos colocar no nosso canal de YouTube, não é? Da Copérnico, esta gravação da sessão, para que possam rever. E se calhar, como última mensagem, é mesmo encorajar-vos a ir ler todos os documentos, fazerem a autoavaliação de elegibilidade e depois, a partir daí, vir acompanhamento à Copérnico, se for esse o caso. Cá estaremos nós para dar o apoio às vossas candidaturas, tendo em conta e dentro dos canais e dentro das características que nós apresentamos, e encorajamos a vocês a participarem e participar na transição energética. Portanto, contem connosco para fazer o vosso projeto acontecer. Muito obrigada. Ia só perguntar-te que região é que o Cláudio é? De que zona? Que eu não apanhei. Ora, Viva, os demos, estas situações, digamos, estes casos são em Chaves. Em Chaves, muito bem. Chaves, bem uma zona do interior. Muito bem. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada pela vossa participação. Obrigado. Obrigada. Bom dia.